depois nós temos aqui uma outra pergunta. Em relação à nota fiscal de serviço eletrônica do MEI, qual o procedimento quando se tem serviço mais materiais na cobrança do serviço? Bom, pessoal, em relação a essa situação aqui, né, nós tínhamos, a legislação, ela já previa o quê? Ela já previa a nota fiscal modelo 1, onde nós tínhamos material e serviço. Essa nota modelo 1, ela foi substituída pela nota fiscal modelo 55. A nota modelo 55, que o MEI ele pode emitir num formato avulso, ele também pode emitir com material e com serviço. Mas para que um contribuinte possa utilizar uma nota fiscal eletrônica com mercadorias e serviço, o Estado, né, o município desse prestador, tem que ter um convênio com o Estado autorizando aquele prestador a utilizar a nota modelo 55 para serviço e mercadoria. Se o município desse prestador não tem esse convênio com o Estado, por mais que o MEI emita, e ele consegue emitir, esse documento ele vai ser inidôneo. Então, primeira coisa que vocês têm que olhar, se o município de vocês tem essa condição. Senão, o que vocês vão fazer? Vocês vão emitir uma nota fiscal de serviço para o serviço e uma nota de mercadoria para cobrar as mercadorias, tá? Bom, pessoal, depois nós temos o que aqui? Nós temos a questão dos documentos fiscais. Então, em relação aos documentos fiscais, nós temos a questão da nota fiscal ao consumidor eletrônica, o que não é nenhuma novidade quanto a esse tipo de documento, uma vez que o início da obrigatoriedade ela já se deu a partir de 2014, né? Setembro de 2014. Onde nós tínhamos, então, um cronograma de obrigatoriedade de acordo com o faturamento da empresa. Bom, neste caso aqui, o que aconteceu? Nós temos um grupo de contribuintes, né? Que são aqueles varejistas que tinham faturamento inferior a 120 mil. Eles entraram na obrigatoriedade do uso da nota fiscal a consumidor eletrônica a partir de janeiro do ano passado. Mas, se eles já tinham autorização de cupom fiscal, para utilizar o cupom fiscal, eles puderam utilizar esse cupom fiscal até 31 de dezembro do ano passado. Então, ano passado, cessou o uso, tá? E em janeiro desse ano, automaticamente, eles então entraram na obrigatoriedade da NFE, tá? Obrigatoriamente. Bom, tem obrigação de informar o CPF nesse documento fiscal? Em relação ao CPF, nós tínhamos uma situação lá no regulamento do ICMS, lá no livro 2, artigo 26C, né? Onde ele dizia, lá no parágrafo 3º, a linha A, que as empresas atacarejo, elas eram dispensadas de informar o CPF nas operações até R$200. Esse prazo, ele foi até 31 de dezembro do ano passado. Ou seja, se essa empresa, ela fosse emitir um cupom fiscal, né, uma nota fiscal consumidor eletrônica, melhor dizendo, se ela fosse emitir uma nota fiscal consumidor eletrônica no valor de R$200,10, ela era obrigada a informar o CPF, desde que na atividade ela tivesse atacarejo, ou seja, ela tem atividade de atacado, que é aquele que ele dá saída para alguém que vai comercializar ou industrializar, e varejo, que dá saída a consumidor final, né, independente de ser contribuinte ou não. Bom, tendo então as duas atividades, ele era obrigado a fazer a informação do CPF quando ultrapassasse os R$200. Nas operações menores que R$200, ele não era obrigado a informar o CPF, a menos que o consumidor quisesse. Então, se eu chegasse lá e pedisse, eu quero por gentileza que informe meu CPF, a minha compra deu R$15, mas eu quero CPF. Ele tinha a obrigação de informar, porque eu exigi. A minha compra, ela deu
R$ 199 e eu não exigi o CPF, ele não precisava informar. Agora, deu R$200,20, ele era obrigado a informar meu CPF. Bom, isso aqui então, tá? Isso aqui, nós tivemos uma alteração, ou seja, aquele dispositivo que ele permitia, digamos assim, né? Ele permitia a dispensa da informação do CPF quando a operação fosse menor que R$200, ele foi revogado, com efeitos a partir de 1º de janeiro desse ano. Então, quer dizer o quê? Que a partir de 1º de janeiro desse ano, se eu comprar um produto que ele deu 10, 15, 20, 30 reais, não importa, o meu fornecedor ele é obrigado a informar o meu CPF. Desde que ele seja um atacarejo. Ah, mas, Adriane, a pessoa não quer informar o CPF. Olha só, a pessoa não quer informar o CPF. Eu sou o atacarejo. Ela não quer informar o CPF. Das duas, uma. Ou eu vendo mesmo assim e não informo o CPF e eu fico sujeita à multa porque eu estou descumprindo uma regra estabelecida, ou seja, eu não estou preenchendo um campo obrigatório, tá? Ou eu deixo de vender e não corro risco de ser autuado. Mas não tem outra forma, a legislação ela é clara, tá? Uma vez que ela revogou o dispositivo que te dispensava nas vendas inferiores a R$200, quer dizer que hoje, independente do valor, você é obrigado, tá? É obrigado. Tá? E o varejista é obrigado? Então, o CPF é um campo obrigatório, de preenchimento obrigatório, né? Só que no caso, se o meu cliente não quer que eu preencha, eu não preciso preencher, tá? Por quê? Porque a legislação me prevê isso. Então, eu não preciso preencher, ok? Bom, depois nós temos a questão da vinculação do comprovante de pagamento eletrônico com a nota fiscal a consumidor, tá? Em relação à vinculação comprovante, que é uma alteração que saiu ano passado, tá? Então, o Estado, ele publicou o decreto 56.670 em setembro do ano passado, publicou também a instrução normativa 81 em setembro do ano passado, tratando da veiculação, né, da vinculação do comprovante de pagamento à nota fiscal consumidor eletrônica. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a partir desse ano, né, quando eu efetuo uma venda presencial, eu preciso vincular o comprovante desse pagamento à emissão do documento fiscal. Isso tem que passar por onde? Isso tem que passar pelo mesmo, tá? Pelo mesmo, fugiu a palavra agora. Ela tem que ser impressa, né? Ela tem que ser impressa pelo mesmo equipamento que imprimiu o documento auxiliar da nota fiscal a consumidor eletrônica. Como é que eu faço isso? Bom, pessoal, a Lefisc ela não vai dizer como faz isso, por quê? Porque isso aí é uma linguagem técnica, né, de sistema. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão falar com o pessoal de vocês, né, que fornece para vocês a nota fiscal, né, o programa da nota fiscal, vão conversar com eles e eles é que vão ter que fazer essa parametrização, essa configuração toda para vocês. O que a Lefisc ela se atém a responder aquilo que a legislação manda? Ou seja, eu tenho que dizer para vocês que a partir de 1º de abril desse ano, se vocês forem uma empresa, um estabelecimento com atividade econômica, né, dos CNAES 4711.3 ou 4712.1, que trata do quê? De supermercado, hipermercado ou então mini mercado, vocês entram na obrigatoriedade a partir de 1º de abril. Se vocês não estão dentro desse segmento, desses CNAES, vocês vão entrar na obrigatoriedade a partir de 1º de julho,
Quais são as informações que tem que constar nesse comprovante? Bom, nós temos algumas informações básicas, tá? Claro que vai ter mais, mas basicamente o que vocês vão informar? O CNPJ e o nome empresarial daquele estabelecimento beneficiário do pagamento, né? Que deve ser exatamente o mesmo estabelecimento que usa o equipamento. Ok? Ou seja, se eu compro no mercado, né? No mercado Companhia Limitada, é um mercado Companhia Limitada que vai ter o equipamento onde vai ser impresso o comprovante de pagamento da venda presencial que eles fizeram para mim, desde que eu tenha pago de forma eletrônica. Como assim? Eu paguei no Pix, eu paguei no cartão de crédito, eu paguei no cartão de débito, eu paguei por transferência, eu paguei pelo cartão do mercado, ou cartão da loja, né? Porque tem empresas que têm o tal do cartão da loja, né? Então, paguei pelo cartão deles mesmo. Ou seja, eu fiz um pagamento, eu efetuei um pagamento eletrônico para o mercado Companhia Limitada. Então, isso tem que estar vinculado na nota fiscal a consumidor eletrônica, tá? Então, prazo para mercados, supermercados e mini mercados, nós temos isso quando? A partir do dia 1º de abril. Os demais segmentos a partir de 1º de julho. Então, além da identificação e do CNPJ do estabelecimento que recebe esse pagamento, vai ter que constar ali o número da autorização desse pagamento, né, junto à instituição que autorizou o pagamento, no caso, né, o identificador do terminal onde aconteceu essa transação, né, a data e a hora da operação e o valor da operação. Então, são informações que devem estar vinculadas à nota fiscal de consumidor eletrônica. Pessoal, ali tem uma pergunta que cai bastante na consultoria, tá? Em outros cursos que já foi abordado esse assunto. E nas teleentregas, como é que funciona? Por exemplo, eu tenho um cliente lá no escritório que é uma pizzaria, né? O cliente liga lá, faz o pedido da pizza, o motoboy vai na casa do cliente e entrega a pizza. Ou então, tem uma lanchonete lá, ela faz os lanches, o cliente liga, pede o lanche, né? O motoboy vai lá entregar o tal do lanche. Como é que funciona? Pessoal, ali não vai acontecer esse tipo de coisa, tá? Eu não vou vincular o comprovante, né, de pagamento à emissão da nota fiscal ao consumidor, do documento auxiliar da nota fiscal ao consumidor. Até porque, o que diz a legislação? Que é nas operações presenciais. Então, se a Adriane liga lá para a pizzaria e pede uma pizza, a pizzaria manda entregar lá na casa da Adriane, isso não é uma venda presencial. Então, ali a Adriane vai pagar, seja com Pix, cartão de débito, crédito, enfim, não vai ter essa vinculação. Agora, a Adriane vai lá na pizzaria, aí sim, tá? Aí sim. Bom, depois nós temos a questão aqui da nota fiscal ao consumidor na forma do regime especial da nota fiscal fácil. O que é isso aí? Esse regime especial da nota fiscal fácil, ele é um regime que ele foi instituído, tá, para simplificar o processo de emissão de documentos fiscais. Qualquer contribuinte pode usar? Não, não é qualquer um, tá? Em relação à nota fiscal a consumidor, por meio desse regime, na forma do regime especial da nota fiscal fácil, a nossa legislação, o nosso Estado, ele publicou o decreto 56.622, que foi publicado em agosto do ano passado. E esse decreto ele teve entrada em vigor ou efeitos a partir da data da publicação, que foi dia 16 de agosto do ano passado. Onde, então, ele diz que o contribuinte ele pode utilizar, pode emitir a nota fiscal ao consumidor eletrônica na forma desse regime. Mas é só, a legislação ela não tem mais informações sobre isso. Tá? Mas quem que é o contribuinte que pode emitir? Em que situações? Não tem, tá? A legislação ela
ela não abre esse assunto, ok? Mas lá no portal da Secretaria da Fazenda saiu um tempo atrás, agora eu não sei precisar a época que foi, tá? Mas tem uma notícia lá no portal da Secretaria da Fazenda, que vocês podem pesquisar nas notícias mais antigas, onde ele dizia que quem poderia utilizar, emitir a nota fiscal consumidor eletrônica na forma desse regime da nota fiscal fácil seriam os contribuintes do Simples Nacional, tá? Mas regulamentação, assim, não tem, ok?